Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Jaqueline Reis, psicóloga clínica e neuropsicóloga, e hoje nós iremos falar um pouco sobre as emoções, a importância delas para a nossa vida, e também darei aí algumas dicas para começarmos a entender melhor, reconhecer melhor as emoções que nós sentimos com maior frequência. Então, para nós começarmos, é importante salientarmos que as emoções elas funcionam como se fossem um farol na nossa vida, né? Através das emoções nós conseguimos identificar as situações que estamos mais confortáveis ou menos desconfortáveis, as situações que nos trazem aí uma emoção mais positiva e uma emoção mais negativa, assim também como expressar um pouco como nós entendemos e compreendemos, né, percebemos o mundo ao nosso redor. As emoções, elas então desempenham um papel fundamental no nosso desenvolvimento humano. Desde que nós nascemos, nós somos seres emocionais. Desde que somos bebês, a primeira coisa que nós fazemos é expressar algum tipo de emoção. Muito antes, inclusive, de aprendermos a linguagem verbal, né? Muito antes de aprendermos a nos comunicar, nós já aprendemos de alguma forma a expressar aquilo que nós estamos sentindo, mesmo que a expressão para quem está de fora não seja tão compreensível, mas nós já expressamos raiva, já expressamos tristeza, já expressamos alegria, já expressamos aquilo que nós estamos sentindo. Essas emoções, então, ao longo do nosso desenvolvimento, elas fazem parte da nossa comunicação e também aí elas acabam fazendo parte das nossas relações interpessoais, tá? Quando nós conseguimos expressar o que sentimos e conseguimos entender o que o outro também está sentindo, nós conseguimos ter relacionamentos muito mais saudáveis, né? As nossas experiências, elas são complexas, as nossas relações, elas são muito complexas. Por isso que as emoções, elas são importantes para que nós consigamos aí ter um bom desempenho, um bom norte de como a situação está. É como se as nossas emoções fossem uma bússola, nos apontando mais ou menos a direção de onde nós estamos indo. E além disso, as emoções elas também podem servir aí como um facilitador do nosso processo de tomada de decisão. Ah, mas isso quer dizer que então eu sempre tenho que me guiar pelas emoções? Não. Na verdade, eu não posso pautar as minhas decisões somente pelo que eu estou sentindo, somente pela minha emoção. Mas a minha emoção, ela consegue me dar aí um sinal muito mais claro se o que eu estou pretendendo fazer, se as minhas opções, elas me causam algum tipo de conforto ou elas me causam algum tipo de desconforto. Claro que quando nós falamos nessa questão de emoções, nós precisamos entender também que às vezes a nossa percepção, a nossa leitura, né, a nossa interpretação do mundo, ela pode estar equivocada e isso faz com que nós tenhamos algumas emoções, alguns sentimentos que não são tão propícios para aquela situação. Por isso que toda a nossa vida, né, todo o nosso desenvolvimento, dentro aí da terapia cognitivo-comportamental, nós entendemos que todo o nosso funcionamento, ele passa tanto pela parte das cognições, que seriam os nossos pensamentos, as nossas memórias, passa pelas nossas emoções, então o que nós sentimos diante daquelas situações e os nossos comportamentos, o que nós fazemos diante daquilo. Então, para tudo que nós fazemos na vida, para tudo que nós passamos, nós pensamos algo ou entendemos algo, sentimos algo a partir disso e nos comportamos de alguma maneira. Para você ver o quão importante é as nossas emoções, nós não conseguimos simplesmente fingir que elas não existem, por mais que nós tentamos. Sabe que desde criança nós somos, nós somos estimulados a não expressar todo tipo de emoção, tá? Com certeza, em algum momento, você já ouviu algum parente, algum cuidador seu te repreendendo porque alguma emoção que é considerada negativa foi expressa de alguma maneira, né? Principalmente a raiva e a tristeza. E nós vamos crescendo com a ideia de que eu não devo expressar raiva, que eu não devo expressar tristeza, que esses tipos de emoções eu devo guardar para mim e eu que tenho que lidar com ela. Quando na verdade nós não conseguimos controlar e quando nós guardamos e não expressamos ela, é muito pior para nós.
Claro que nós temos uma maneira muito mais assertiva, muito mais construtiva de expressar essas emoções. E quando nós somos ensinados de que não devemos sentir ou não devemos expressá-la, nós não aprendemos a expressá-la da maneira correta. Já houve momentos em que você teve choro descontrolado, em que uma situação X aconteceu, e aí você começou a chorar e chorou compulsivamente, chorou, chorou, chorou bastante, e depois você fala, nossa, nem era para tudo isso, nem precisava de tanto. Isso só deixa evidente que nós passamos muito tempo da nossa vida tentando reprimir emoções que são naturais para nós. Tanto a tristeza, quanto a raiva, quanto o medo são emoções naturais que todo mundo passa e que nós temos que aprender sim a gerenciá-las. Não digo controlá-las, porque em alguns momentos nós não conseguimos controlar o que nós estamos sentindo. Nós conseguimos aí controlar as nossas reações frente a essas emoções, mas nós conseguimos gerenciar. O medo, por exemplo, ele serve para nos sinalizar de que alguma coisa está acontecendo que não é legal e que eu preciso me precaver, que eu preciso me cuidar, eu preciso me proteger de algum perigo. A raiva, por exemplo, em muitos momentos, ela pode sinalizar a necessidade de alguma mudança, seja uma mudança interna, seja uma mudança pessoal ou uma mudança externa mesmo, né? A tristeza também, ela sinaliza de que alguma coisa não está certa, que alguma coisa está te incomodando e que também seja possível uma mudança. Também é um sinal de que talvez algumas coisas precisam mudar. Assim como a alegria, ela pode sinalizar para você de que você está no caminho certo ou que talvez você não esteja ainda no caminho certo, mas que há um caminho certo que você possa conduzir, né, que você possa trilhar. Então a gente percebe que as nossas emoções, eles acabam sendo aí um norte, um meio para a nossa caminhada. E quando nós falamos também sobre a questão do desenvolvimento da nossa vida emocional, nós percebemos que as nossas emoções elas estão muito envoltas com os nossos pensamentos. Lá na tríade cognitiva da TCC que eu expliquei no começo, nós entendemos que as nossas emoções elas influenciam e são influenciadas pela nossa interpretação de mundo e pelo nosso comportamento. Então, as nossas emoções elas podem ser influenciadas por aquilo que eu vejo e o que eu faço, assim como ela também influencia o que eu vejo e o que eu faço com isso. Então, quando nós falamos de um desenvolvimento emocional, nós aprendemos que não adianta só eu conhecer a minha emoção, mas o que eu penso diante disso. O que passa pela minha cabeça no momento em que uma emoção me atinge? O que eu estou pensando? O que eu estou interpretando daquela situação? E a partir desse rastreio dos pensamentos padrões nesse momento, eu consigo inclusive identificar se a minha emoção ela é uma emoção condizente com a situação ou não. Só para vocês terem uma noção, porque quando nós falamos assim, as emoções são tão básicas, parece até um pouco de besteira estarmos falando sobre a importância de, né, expressar as nossas emoções. Mas é muito comum num consultório eu ouvir de pessoas trazendo aí as informações de que elas não sabem lidar com a tristeza delas, que elas não sabem lidar com a raiva. Em muitos momentos, elas identificam que aquilo que elas estão sentindo não deveria ser o ideal para uma situação. Quando nós vamos de fato entender a situação, eu não tenho uma outra emoção que seja tão condizente quanto aquela que eu estou sentindo. Mas tudo isso acontece porque nós vamos crescendo e nós vamos invalidando aquilo que nós sentimos, como se o que nós sentimos não tivesse tanta importância. Com certeza você que já trabalha, você que já está no mercado de trabalho, já deve ter visto meme sobre uma moça que ela fala, uma mulher que ela fala que ela precisa marcar a hora para sofrer, marcar a hora para chorar, porque ela precisa trabalhar, precisa fazer as coisas. Ela fala: "Nossa, eu queria dar uma choradinha agora, mas não vai dar tempo porque eu tenho uma reunião, eu tenho isso, tenho aquilo, preciso sair". É um meme, mas que de fato reproduz a nossa realidade. Não estou falando aqui que nós devemos sofrer o tempo todo, que nós devemos chorar o tempo todo. Terão momentos que de fato eu não vou poder deixar a minha emoção vir à tona, porque eu tenho todo um outro contexto que eu preciso ter responsabilidade, tá? Eu não posso esperar que um médico, no momento de uma cirurgia, um cirurgião,
bata alguma tristeza por conta de alguma coisa que aconteceu na vida dele e ele comece a chorar no meio da cirurgia, tá? Não dá para expressar nesse momento, mas eu preciso aprender que em algum momento eu vou precisar sentar e pensar sobre isso, sentar e deixar a tristeza vir e entender por que ela está acontecendo, o que está acontecendo, o que está me incomodando, tá? E em geral isso acontece com as emoções negativas. Dificilmente alguém é repreendido por estar feliz demais, a não ser que seja um momento inconveniente para a pessoa que está repreendendo, ou a pessoa que está repreendendo também não saiba lidar com isso. Mas no aniversário, por exemplo, dificilmente alguém vai ver uma pessoa feliz no seu aniversário e vai falar, não fica feliz porque é seu aniversário, tá? Mas se vê uma pessoa triste no dia do seu aniversário, vai comentar, nossa, mas é seu aniversário, por que você tá triste? Você não pode ficar triste hoje. Muito mais comum nós vermos repreensões das emoções negativas, né, aquelas emoções que trazem algum tipo de desconforto para nós, do que uma repreensão por uma emoção positiva. Não que não aconteça, acontece, mas com muito menos frequência, muito menos frequência. Em resumo, nós podemos entender que as emoções, então, elas desempenham um papel central no nosso desenvolvimento pessoal, porque, inclusive, ela influencia a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Se eu não sei, se eu não compreendo, se eu não consigo entender o que eu estou sentindo, provavelmente eu também não vou saber entender, compreender o que a outra pessoa está sentindo. E se eu não consigo compreender o que a outra pessoa está sentindo, dificilmente eu terei habilidades sociais para lidar com o que a outra pessoa me traz também. E isso é muito natural. Quando estou falando em contexto de consultório, é muito natural nós percebermos a dificuldade das relações sociais, exatamente porque conceitos básicos como emoções não são tão bem compreendidas. E aí, pensando nisso, vou trazer aqui agora 3 dicas de como você pode começar a entender como você se sente. E a partir dessa autopercepção, fica muito mais fácil você perceber e entender o que a outra pessoa também está sentindo. Então, vamos lá. A primeira dica que eu dou é a atenção plena. A técnica do Mindfulness, dessa atenção plena, ela auxilia em muitas coisas. No processo de autoconhecimento, é quase que extremamente necessário ter um processo de atenção plena, aprender a praticar essa atenção plena. O que seria essa atenção plena? Tirar um momento para de fato observar e se observar com relação aos seus pensamentos e com relação às suas emoções, tá? Quando nós falamos da atenção plena voltada para um reconhecimento das emoções, eu preciso sim tirar um momento do meu dia, sentar e pensar: bom, hoje foi um dia muito difícil, hoje foi um dia muito estressante, hoje de fato eu me senti muito mal. Deixa eu sentar aqui e entender por que que isso aconteceu. O que que passou na minha mente? Por que que me incomodou tanto? Né? Foi uma situação que alguém me falou algo? Foi uma situação que alguém expressou alguma coisa? Por que que me incomodou aquilo que a pessoa falou, aquilo que a pessoa expressou? Então, a atenção plena é você realmente tirar alguns minutos do seu dia para prestar atenção em você mesmo, para você fazer essa autoobservação, observar o que que você sentiu, o que que você está sentindo, o que que você está pensando, quais são as emoções que vêm com maior frequência. Nós sempre fazemos isso dentro do processo da terapia, exatamente para que eu consiga identificar melhor se aquilo que eu estou fazendo está condizente com os meus valores, condizente com o que eu acredito, ou se eu tenho incongruências, se eu tenho esses ruídos na forma em que eu me comunico, que eu me expresso com aquilo que de fato eu sinto e aquilo que eu penso, tá? Então, esse processo da autoobservação sem julgamento, simplesmente para se entender, é muito necessário para que a gente consiga começar a entender melhor e conhecer melhor sobre o seu estado emocional. A segunda dica é o diário das emoções, tá? Conseguir entender quais são as emoções que eu sinto ao longo do meu dia me ajuda a compreender melhor como que eu tenho lidado com as situações. É muito comum também no consultório, quando você pergunta sobre a sua semana, e aí, dependendo do quadro, se é um quadro depressivo, a pessoa fala, nossa, fiquei muito depressivo, fiquei muito triste essa semana. Se é um quadro ansioso, nossa, me senti ansioso com muita frequência. E se tem aquela percepção de que você só fica no mesmo estado emocional a semana inteira.
quando na verdade, ao longo do dia, nós podemos ter muitas flutuações de humor e é muito natural. Eu posso acordar me sentindo feliz e alguma coisa acontecer ao longo do meu dia e isso acabar mexendo com o meu estado emocional. Eu posso, no mesmo dia, passar de uma alegria para uma tristeza, para uma raiva, para uma ansiedade, dentro do mesmo dia, e isso é extremamente natural na vida de qualquer pessoa, né? O que se torna de fato algo patológico é a intensidade daquilo que eu estou sentindo e como eu me expresso diante daquilo que eu estou sentindo. Então é muito natural, em alguns momentos dentro da terapia, quando nós vamos bater ali o diário das emoções, aí a pessoa me vê e me traz aí 5 emoções diferentes que ela sentiu ao longo do dia. E aí você fala, poxa, nossa, eu senti coisa pra caramba. E realmente, nós estamos o tempo todo sentindo alguma coisa. Se nós estamos o tempo todo sentindo alguma coisa, é muito natural que venham várias emoções ao longo do nosso dia. E aí, quando você senta e começa a fazer esse diário emocional, você consegue identificar padrões, você consegue identificar aí se tem algum tipo de gatilho, algum tipo de situação que te deixa mais estressada, mais irritada, mais feliz, com muito mais frequência, que situações são essas, o que está acontecendo. Então, também faz parte aí do processo do autoconhecimento lá da atenção plena, né? Do que a atenção plena de sentar e pensar em si, no seu estado emocional, causa para você. E o terceiro ponto que eu trago aqui também é falar sobre isso, conversar com alguém sobre isso. Seja na terapia, com seu psicólogo, com seu terapeuta, seja com seus amigos, aprender a falar sobre isso também te ajuda a compreender melhor. Sabe que na nossa cabeça, às vezes, é uma mistura de coisas, é uma confusão tão grande de conteúdos, de informação, que quando nós vamos parar ali para só pensar sobre aquilo, vem tanta informação sobreposta que às vezes nós ficamos até um pouco perdidos sem saber direito expressar o que, que eu estou sentindo ou o que eu estou pensando. Quando eu entro nesse processo de falar, eu preciso, isso é automático do nosso cérebro. O nosso cérebro tenta encontrar um sentido naquilo que eu vou expressar. E o sentido em questão de construção mesmo, construção verbal, construção de frase. Dificilmente nós, a não ser que eu tenha algum problema de fato relacionada a essa parte da cognição, dificilmente eu vou falar alguma coisa e eu não tento expressar essa coisa de uma forma que tenha começo, meio e fim, que tenha um sentido, que siga uma direção. E aí esse processo que eu tenho que fazer para a comunicação verbal me ajuda, inclusive, a colocar algum tipo de sentido, colocar algum tipo de ordem naquilo que eu estou sentindo também. Então, falar, conversar sobre as suas emoções também é muito importante nesse processo do conhecimento do seu estado emocional. Hoje, para falar sobre a questão das emoções, era isso. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários ou me seguir nas redes sociais que também estão aqui no bloco de informações. Um abraço e até a próxima!